Meus irmãos, eu vim aqui hoje trazer uma palavra do Senhor para você. Eu senti, Deus colocou no meu coração o desejo de trazer essa palavra e eu acho muito importante trazer essa palavra. Porque muitas das vezes a pessoa precisa de uma bênção, a pessoa precisa de uma vitória. Mas ela não tem confiança no Senhor. Ela não tem confiança. Ela até pensa que tem, ela até pensa que ela tem confiança, ela até pensa que ela tem fé, mas na verdade ela não tem. E muitas das vezes ela não recebe aquela vitória, aquela bênção que ela tanto precisa por falta de fé e por falta de confiar no Senhor. E quando nós entendemos que quando nós confiamos no Senhor inteiramente, nós cremos que Deus ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Quando nós começamos a confiar, quando nós passamos a confiar no Senhor inteiramente, nós entendemos que é Deus que cuida de nós. Que se nós trabalhamos, se nós vivemos, se nós existimos, se nós temos saúde, se nós temos trabalho, é porque Deus tem nos sustentado. Nós começamos a entender que a glória de Deus sobre a nossa vida é tão grande quanto a glória de Deus sobre os lírios do campo. Deus falou para Salomão, Salomão, quem que veste os lírios do campo que não trabalham e não tecem? É Deus, o mesmo Deus que cuida das aves do céu, que cuida dos lírios do campo, é o Deus que cuida de nós. Só que muitas das vezes nós não temos consciência disso. Nós sabemos, porém não temos consciência. Mas, irmã Célia, saber não é o mesmo que ter consciência? Não, não é o mesmo. Eu vou te explicar. O diabo, o inimigo de nossas almas, ele consegue trabalhar muito, muito na vida do servo de Deus. Quando a questão é dinheiro, quando a questão é ofertar, quando a questão dar o dízimo, né? Tem até aquelas pessoas que acreditam que a gente não deve dar o dízimo, que não tem necessidade de dar o dízimo, né? Tem aquelas pessoas que não ofertam e que quando ofertam, elas pegam lá aqueles R$2 que sobrou do troco da banana, que sobrou do troco do pão e dá de oferta. Irmãos, Deus não precisa de esmola. Deus, ele é dono de tudo, inclusive de você. O salário que eu e você ganhamos é Deus que nos proporciona. É Ele que cuida de mim e de você. E é essa consciência que nós temos que adquirir. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós não recebemos a vitória que nós precisamos porque nós não sacrificamos. E a Bíblia, ela prova para nós que onde passou o sacrifício, passou o milagre. Onde aconteceu o sacrifício, aconteceu o milagre, né? Nós vemos lá no Velho Testamento que quando eles iam fazer uma oferta para Deus, aquela oferta, era uma oferta que tinha que ser pura, né? Quando eles iam oferecer um holocausto para Deus, os holocaustos eram as ofertas, eram holocaustos. Então ali eles escolhiam a melhor novilha, né? O melhor boi que tinha, o mais bonito, que não tinha nenhuma ferida, não podia ter nenhuma bicheira. Tinha que ser gordo, bonito, cevado para ser ofertado para Deus. Então tá aí o exemplo. Eles pegavam aquilo que eles tinham de melhor e ofertavam. E muitas das vezes a gente quer pegar o resto, sabe? Aquele troquinho da balinha, aquele troquinho do pão e ofertar na casa do Senhor. Deus não precisa de esmola. Deus, ele é soberano, ele é dono de tudo que há. Ele é criador de tudo que existe, ele não precisa de esmola. Mas, irmã Célia, então por que ofertar? Quando nós ofertamos, nós sacrificamos diante do Senhor. O nosso sacrifício diante de Deus, ele tem o poder de gerar o milagre na minha vida e na sua vida. Então, a nossa oferta, ela tem que ser uma oferta de sacrifício. Se você está dando, irmão, o troco do pão e você está achando que você está ofertando na casa do Senhor, me desculpe ser sincera com você, você está enganado. Você não está ofertando na casa do Senhor. Porque a oferta, ela é sacrifício. E onde passa sacrifício, passa milagre, certo? Então, uma grande prova disso, que eu quero dar agora para vocês, o profeta Elias,
Ele profetizou que não choveria segundo a palavra dele. Ele falou, olha, não vai chover segundo a minha palavra. E Deus honrou a palavra do profeta. Deus honrou. Por 3 anos e meio, não choveu naquela nação. Você pode imaginar como que ficou uma nação sem chuva por 3 anos e meio? A terra rachando, né? As pessoas, os gados, tudo morrendo de fome, a seca, não tinha plantação, não tinha chuva, as pessoas padeciam de fome. Ali naquela nação, um copo de água podia salvar a vida de alguém. A coisa mais cara que existia era a água, porque era o mais raro, não tinha. Há 3 anos e meio não chovia. E o que Elias fez? Ele fez um altar a Deus. Né? Ele fez um altar, e naquele altar a Bíblia fala que ele fez um rego em volta daquele altar, e depois ele pegou vasos e vasos cheios de água e derramou sobre o altar. Talvez quando alguém viu aquilo pensou assim, esse profeta é louco. As pessoas estão morrendo de sede, os gados estão morrendo de sede, não temos plantações, padecemos de sede, de fome, porque não temos água. E ele pega a nossa água e joga e derrama em cima do altar e enche o rego. Talvez alguém viu aquilo como se ele fosse um louco, como se ele estivesse jogando fora aquela água. Mas quando Elias ofertou a água, que era a coisa mais importante daquela época, porque não chovia há 3 anos e meio, Deus respondeu com fogo do céu. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu, porque o sacrifício de Elias gerou o milagre. O sacrifício de Elias gerou o milagre. O fogo desceu do céu. A Bíblia fala que ele lambeu a água do rego. Deus respondeu com fogo. É impossível cair fogo do céu para nós. Foi um milagre, mas por quê? Porque teve um sacrifício. E o sacrifício do profeta Elias, gerou o milagre dele. Eu quero te dizer nesta noite que talvez Deus esteja esperando o seu sacrifício para gerar aquele milagre que você precisa, aquele milagre que você tanto espera. Mas como que você precisa confiar em Deus. Você tem que acreditar que quem te sustenta é Deus. Sabe, tem pessoas que não conseguem devolver o dízimo, como eu já falei. Tem pessoas até que pregam que não precisa devolver o dízimo, porque é uma área que o inimigo trabalha na vida do homem, na vida da mulher. Porque enquanto você está preso a pequenas coisas, sabe? Se você não dá o seu dízimo, é porque você pensa, não, se eu der o meu dízimo, vai desinteirar o dinheiro de pagar aquela conta. Se eu der o meu dízimo, vai desinteirar o dinheiro de pagar o aluguel. Irmãos, você tem que ter consciência de quem te sustenta é Deus. Você precisa aprender a confiar no Senhor. E quando você começar a confiar no Senhor, você vai começar a gerar milagre. Outro exemplo que nós temos é do rei Salomão. Israel estava falido, tinham saqueado a casa do tesouro, não existia tesouro em Israel, tudo que existia era boi. Ele poderia vender, poderia negociar, mas sabe o que ele fez? Ele juntou todo o boi de uma nação e queimou tudo em holocausto diante do Senhor. O povo padecia de fome, o povo estava na miséria, a nação estava em ruína, e ele pega tudo que restava, que eram os bois, e queima em um sacrifício diante do Senhor. Ofertou ao Senhor, não foi um terço, não foi um quarto, ele ofertou tudo ao Senhor, tudo. E sabe o que aconteceu? Deus vem pessoalmente falar com ele e fala, pede-me o que quiseres e eu te farei. Irmão, que essa palavra neste dia possa gerar uma fé no teu coração. Que esta palavra nesse dia possa fazer você entender. Que esta palavra venha fazer você compreender que você precisa confiar no Senhor. Que você precisa entender que é Deus que cuida de você, que é Deus que te sustenta. Você precisa entender que é Deus que cuida de você. E quando você entender e você entregar tudo diante do Senhor, você vai gerar
aquele milagre que você precisa.